a nossa, a nossa introdução. Em uma sociedade tão preocupada com o igualitarismo e uma política de perversão, os valores morais e éticos tendem a desaparecer ou serem vistos com uma certa intolerância pelas pessoas. A cada dia que passa, nós estamos vivendo em uma sociedade intolerante, onde os valores morais, não só aqueles valores que são aplicados dentro de nossas famílias, no seio dos nossos lares, mas também os mandamentos do Senhor deixados através da sua palavra, está sendo, a cada dia que passa, rejeitado, tratado com intolerância e tendem a desaparecer devido a uma sociedade que a cada dia mais está em busca de uma política de perversão. Então, a perversão tem feito com que esses valores desapareçam dentro dos lares, das famílias, o respeito aos pais, a consideração, ou seja, os bons costumes, a ética, ou seja, tudo isso está se perdendo ao longo do tempo, devido a uma política de perversão aplicada pela sociedade que nós estamos vivendo. E não somente isso, mas por muitas pessoas tratado com uma certa intolerância. Quando nós vamos às Escrituras Sagradas e reafirmamos para as pessoas aquilo que Deus nos deixou como mandamento e instrução na sua palavra, muitas pessoas se colocam numa posição de intolerância e não aceitam, não querem submeter-se e muitas das vezes até nos veem mal, né? Nos tratam mal devido ao nosso posicionamento. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje na sociedade é fruto dessa intolerância e dessa perversão desses valores morais e éticos. Não é de se estranhar que o tema do pecado seja tão impopular em nossos dias, chegando ao ponto de negarem a sua existência e atribuem as tragédias sociais a uma variedade de causas que isentem as responsabilidades dos seres humanos. Então, é o que nós temos visto quando acontece uma tragédia, um tsunami, um terremoto, um furacão, ou qualquer coisa desse tipo, as pessoas muitas das vezes querem culpar a Deus, querem culpar muitos os órgãos governamentais para isentarem as suas próprias culpas, né? Então, o ser humano, desde o princípio, ele tenta transferir a sua culpa para uma segunda pessoa. E a gente já vê isso desde lá do Jardim do Éden, né? Então, é o que nós temos visto atualmente. Devido às tragédias sociais que muitas vezes acontecem, as pessoas, elas buscam uma variedade de causas para que possam, através disso, estarem isentos das suas responsabilidades. No entanto, a Bíblia afirma a existência do pecado e mais, nos confronta com o juízo divino e suas consequências. Então, a Bíblia ela não só fala do pecado, como também ela fala do juízo e das consequências da permanência no pecado. E quando nós ensinamos a palavra de Deus, quando nós orientamos as pessoas acerca dos valores éticos e morais que Deus nos deixou nas Escrituras Sagradas, e quando nós falamos a respeito das consequências do pecado e do juízo de Deus, muitas pessoas acabam argumentando da seguinte maneira: não creio que um Deus tão bom como diz ser nas Escrituras Sagradas vá criar um lugar para punir os seres humanos como o inferno. O inferno nada mais é do que a consequência de um lugar de juízo preparado para todos aqueles que permanecerem em rebelião contra Deus, não reconhecendo o caminho da salvação e da reconciliação por meio de Jesus Cristo, né? Então, as pessoas, muitas delas, elas não creem no pecado, não aceitam se falar sobre o assunto, e muito mais quando se fala a respeito das consequências da permanência no pecado e de um juízo que virá da parte de Deus para aqueles que permanecerem nessa condição, né? Então, o pecado realmente é algo bíblico, está na palavra de Deus,
e tem as suas consequências, né? Seguindo, algumas definições teológicas sobre o pecado. Primeiro, o pecado é uma violação do caráter santo de Deus e uma afronta contra ele em pensamento, palavra e obra. Então, o pecado, segundo a uma definição teológica, ela é uma violação do caráter santo de Deus. Deus é santo. E nós violamos a santidade de Deus porque, permanecendo no pecado e na desobediência, nós estamos afrontando a Deus. De que maneira? Podemos pecar em pensamento, em palavra ou em obra. Então, o pecado ele não se consuma apenas em uma atitude, em uma obra, mas também em um pensamento ou em uma palavra. Podemos pecar pensando em algo mal, ou podemos também pecar quando falamos algo mal ou quando fazemos algo errado. Então, o pecado ele envolve o pensamento, a palavra e as atitudes, né? Segunda definição, o pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva à lei moral de Deus. Essa palavra conformidade, ela não quer dizer que nós tenhamos que nos conformar no sentido de aceitar, não. A palavra conformar, ela ensina para nós que nós temos que tomar a forma, conformar. Por isso Paulo escreve lá, não vos conformeis com este século. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que nós não devemos, como cristãos, tomar a forma do mundo, tomar a forma deste século, né? Então, a palavra conformar, ela quer dizer tomar a forma. Por isso que o pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva à lei moral de Deus. Então, se eu não me conformo, ou seja, se eu não tomo a forma desse Deus que fala que nós temos que ser pessoas santificadas, pessoas que busquem a sua presença, que andem nos seus caminhos, que a sua palavra seja luz e direção para nossas vidas. Ou seja, se eu não adoto a forma da palavra de Deus, que fala de santidade, de comunhão, de vida de oração, né? Então isso é pecado. Então o pecado é também qualquer falta de conformidade ativa ou passiva à lei moral de Deus. Por que isso? Porque muitas das vezes a Bíblia, o que a Bíblia diz? Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Se eu vejo algo mal, algo errado que alguém está fazendo, e ainda que eu não participe, mas eu consinta com que aquilo aconteça, eu estou, né, pecando. De que maneira? Eu estou sendo conivente, né? Não sejais cúmplices. Cúmplices quer dizer que eu estou aceitando, né? Então, eu não estou fazendo, mas eu não estou desaprovando, né? Então, nós temos que ter um posicionamento firme. Por isso que a Bíblia diz, seja a nossa palavra sim, sim, não, não. O que diz passar é procedência maligna, né? É o que diz a Bíblia. Terceiro, o pecado é não nos conformarmos com a lei moral de Deus em ações ou atitudes de nossa natureza humana. Ou seja, eu não me conformar, ou seja, não tomar a forma, né, da lei moral de Deus nas minhas ações, como também nas minhas atitudes, na nossa natureza humana. Por isso que a Bíblia mostra para nós que nós agora, em Cristo, temos que viver de forma diferente. Por isso que a palavra diz que nós devemos andar, né, como Cristo andou, devemos ter a mente de Cristo,
devemos ter um coração purificado, viver uma vida de santidade. Isso é tomar a forma. Tomar a forma é exatamente isso. Viver como Cristo viveu. Como Paulo mesmo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, quando Paulo está falando sobre isso, ele está dizendo exatamente isso. Tomai a forma da santidade de Cristo, da humildade de Cristo, né? Como ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava dizendo para que imitassem a ele, mas que vissem nele o exemplo de vida que ele tinha, vivendo segundo agora a vontade de Deus. Então, nós tomar a forma é exatamente isso. É nós vivermos nesse caráter justo, nesse caráter santo do Senhor. Então, por isso que a Bíblia diz que a santidade é um processo que deve nos acompanhar durante toda a nossa caminhada cristã. A cada dia que passa, nós vamos aprendendo mais, nos purificando e nos santificando mais, né? Até que então chegue aquele dia onde nós seremos revestidos da imortalidade e um novo corpo, aí então estaremos em outro nível, né? Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, no corpo dessa carne, nós temos que buscar viver conforme a lei de Deus, os mandamentos do Senhor e a vontade do Senhor. Para quê? Para que desta forma possamos agradar ao Senhor. Então nós vemos que o pecado, ainda que muitas pessoas não creem, não aceitam, ainda que muitas pessoas acham que não haverá um juízo para aqueles que permanecerem no pecado, na desobediência, na rebeldia, não reconhecendo a Cristo como único e suficiente Salvador e mediador entre os homens para com Deus, nós sabemos que a Bíblia fala, sim, que haverá, sim, um juízo e que o pecado vem acompanhado de consequência, ok? Seguindo, mas aonde é que isso tudo começou? Vamos lá. Se Deus é puro, o seu caráter santo deve ser o padrão para os seres humanos. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, qualquer coisa que cause uma distorção a isso é chamado de pecado. Então, quando o Senhor formou o homem do pó da terra, o que ele diz? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus, ao formar o homem, ele formou querendo que o homem fosse como ele assim o era, né? Tendo o caráter de Deus, o caráter santo. Você lembra que mesmo antes do homem desobedecer a Deus e pecar, não havia no homem maldade, não havia malícia, tudo isso veio após o pecado. Então, Deus espera que nós, hoje, em Cristo, vivamos semelhantes a Ele, ou seja, um caráter de santidade. E qualquer coisa que venha distorcer essa semelhança nossa para com Deus não é bom, né? Isso é chamado pecado, né? No terceiro capítulo do livro de Gênesis, relata a entrada do pecado no mundo, ou seja, no gênero humano, por influência de Satanás. Então, aqui nós vamos ver onde tudo começou. Claro que o pecado não começou aqui, exatamente, né? Aqui começou no gênero humano, mas a gente sabe que o pecado mesmo teve o seu início no céu, na rebelião que Lúcifer organizou contra Deus, né? E com ele caiu um terço dos anjos do céu, né? Então, o pecado, na verdade, ele começou lá, né? Quando Lúcifer, ele organizou uma rebelião contra Deus e por isso foi expulso dos céus e lançado para a terra. Da mesma forma, agora em Gênesis mostra exatamente o momento em que o pecado
ele entra no gênero humano, quando Deus criou o homem e deu ao homem o jardim do Éden para que o homem ali habitasse. A Bíblia diz que Deus tinha comunhão com o homem, vinha ter com ele todos os dias ao cair da tarde, havia uma relação, mas assim como Lúcifer foi expulso do céu, Adão e Eva também foram retirados do paraíso, uma vez que pecaram em desobediência contra Deus. Então vamos lá. A origem do pecado, entrando o pecado. Quando é que o pecado entrou no mundo e fez parte, então, do gênero humano, da natureza humana? Vamos lá. Em livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 3, aqui mostra-nos claramente que antes disso acontecer havia comunhão. Havia uma boa relação entre Deus e o homem. E o homem habitava no lugar onde Deus o havia preparado. Mas no momento em que o homem pecou, assim como Lúcifer foi expulso do céu, o homem também foi retirado do jardim e colocado para fora. E aí deu entrada do pecado no gênero humano, né? Gênesis capítulo 3, versículo de 4 a 7 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então a Bíblia mostra-nos aqui exatamente o quê? Onde o pecado originou. Originou-se através de quê? De uma desobediência, porque Deus havia estabelecido, dando ao homem a liberdade de usufruir de tudo aquilo que ele havia criado, de comer livremente de todas as árvores do jardim, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor falou: dessa não comereis o seu fruto, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós vemos que aí, nesse momento, a mulher sendo tentada pela serpente, enganada, né? Como a serpente mostra aqui a palavra que mentiu para ela, é certo que não morrereis, né? Quando Deus havia dito que morreriam se comesse do fruto. Então, a desobediência, né? Não creram naquilo que Deus havia dito e decidiram desobedecer a Deus e comeram. E quando fizeram isso, automaticamente a Bíblia diz que abriram seus olhos, no sentido de que de conhecer o bem e conhecer o mal, porque antes isso não existia. O homem era puro, né? Não havia maldade, não havia malícia, né? Mas quando pecaram, abriram seus olhos no sentido de conhecer o bem e conhecer o mal, e perceberam que nus estavam, e já estavam assim desde o princípio, mas por não haver maldade e malícia, isso era tido como algo natural. Mas a partir do momento que pecaram, abriram-se os olhos, e agora, conhecedores do bem e do mal, procuraram uma maneira de cobrir a sua nudez. Nada diferente do que nós vemos até os dias de hoje. Os seres humanos sempre procuram uma maneira mais prática e fácil para cobrir as suas transgressões, né? Isso aconteceu com Davi, quando ele pecou com Betseba, e vocês conhecem todo o processo. Então, desde o princípio, o ser humano ele tenta cobrir os seus erros de alguma forma, como se pudéssemos esconder algo de Deus, né? E a Bíblia diz que, então, a partir desse momento, eles perceberam que estavam nus e procuraram essas folhas de figueira para cobrir a sua nudez, né? Então, aí exatamente foi quando o pecado entrou no mundo, entrou no gênero humano, né? E por Adão ter sido o primeiro homem criado por Deus,
E nós que viemos a ser descendência de Adão, herdamos esse pecado. Nascemos com essa natureza pecaminosa, né? E precisamos agora passar por um processo de restauração. E como consequência veio o quê? A morte, né? A morte veio como consequência da desobediência, né? De Adão e Eva não levando a sério aquilo que Deus havia dado como advertência, ok? Então, a consequência, o pecado entrou no mundo exatamente aí, e a Bíblia mostra aqui para nós que o pecado realmente é algo real. O pecado existe, e o pecado separa de Deus, o pecado traz juízo, o pecado traz condenação, e o único meio de nós nos livrarmos do pecado é sermos redimidos, perdoados por Jesus Cristo. Ele é o único mediador para tratar esse problema com os seres humanos, né? Só Cristo pode nos reconciliar com Deus, perdoando o nosso pecado, restaurando a nossa natureza, trazendo a nossa natureza ao estado original, ou seja, de agora termos comunhão com Deus, né? Aleluia. Seguindo, como consequência do pecado, o homem ficou sujeito à morte espiritual e à morte física, tal como Deus havia advertido. A morte espiritual significa a separação entre Deus e o homem, enquanto que a morte física, a separação entre o espírito e o corpo. Então, quando o homem pecou, o homem agora passou a experimentar a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual, ela vem de que maneira? Quando há o pecado, há uma barreira que nos separa, como Isaías diz, os vossos pecados é que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Então, por causa do pecado, o homem perde a comunhão com Deus. O homem perde o acesso à presença de Deus. Há uma barreira que o limita, né? Uma barreira espiritual que o impede de se aproximar de Deus. E essa barreira só pode ser rompida através da aceitação de Jesus Cristo para tornar-se uma nova criatura, nascendo de novo e tendo seus pecados então perdoados. Então, o homem, a partir do pecado, ele passa a experimentar a morte espiritual, que vem a ser a separação daquela relação, daquela comunhão que o homem tinha antes com Deus, né? E a morte física, né? Então, o homem passa a experimentar. Então, a morte espiritual tem a ver com a separação, o rompimento da comunhão. Se nós formos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, mostra-nos para nós que o pecado ele vem como consequência da desobediência. E a desobediência trouxe ao homem a morte, tanto física como espiritual. Vamos ler, então, a referência lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós vemos aqui que o pecado que traz a morte, como consequência, ele originou-se da desobediência. Então, o pecado, ele veio devido à desobediência. E, seguindo com o pecado, a morte física e a morte espiritual, né? Então, a morte física é quando nós passamos dessa vida e o nosso corpo, como diz a Bíblia, do pó foste tirado e ao pó tornarás. Então, todos nós morremos, nosso corpo é sepultado, né? Ou passa por qualquer outro processo, mas, de qualquer maneira, um ou outro torna-se pó.
ao pó torna o homem, né? E a Bíblia diz que a morte tem também como consequência a retirada do espírito, porque é o espírito que mantém o corpo vivo. Nós vemos que Deus, ao haver criado o homem já estava formado, mas não havia nele vida. E a Bíblia diz que Deus então soprou nas narinas do homem o espírito, o fôlego de vida, e o homem então passou a ser alma vivente. Então, o que traz a morte aos seres humanos é a retirada do espírito que mantém o corpo em vida. Isso é a morte, né? Então, é a morte física, né? É quando o espírito é retirado, ou seja, né? Então vem como consequência não só a morte física, que é a decomposição do corpo voltando ao pó, mas também a retirada do espírito, que é o fôlego de vida. E a morte espiritual, eu gostaria de mostrar para os irmãos essa referência. Está lá no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fala exatamente sobre isso. Diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o livro de Eclesiastes está dizendo aqui, tratando desses dois processos. A morte física, que é a decomposição do corpo, da matéria, voltando ao pó de onde se originou. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: e o pó do qual Deus formou o homem, volte ele à terra, como o era, é que diz Eclesiastes. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, Eclesiastes aqui, capítulo 12, versículo 7, ele está descrevendo esses dois tipos de morte. A física, onde o corpo volta ao pó da terra para tornar pó, de onde foi tirado, e a morte espiritual, ou seja, o espírito é removido, o espírito volta para Deus, né? Como diz aqui, o espírito volte a Deus, que foi Deus que o deu, aquele sopro de vida que Deus soprou nas narinas do homem quando o criou do pó da terra. Então, a morte nada mais é do que o espírito ser recolhido, retirado por Deus do corpo do ser humano. E aí traz como consequência a morte. E não havendo espírito, a matéria, o corpo, torna-se sem vida. Então, por isso, ele é depositado, ou seja, sepultado, ou por outro processo, mas voltando a tornar-se pó, como era desde o princípio, ou seja, de onde Deus o tirou, para lá o homem, o ser humano volta, né? Então, a morte física e a morte espiritual. Então, a morte física é a morte do corpo e a morte espiritual é a separação da comunhão que antes o homem tinha com Deus, uma vez que ele permanece em pecado, né? Então, nós vemos aqui que Eclesiastes está dizendo a respeito do corpo que volta ao pó e do espírito que é recolhido a Deus. Então, isso compreende o quê? A morte física, onde todos os seres humanos passam por ela. A remoção do espírito é que traz a morte ao corpo, né? Porque é o espírito que mantém o corpo em vida. Quando o espírito é recolhido, o corpo já perde todos as suas funções. E a morte espiritual foi aquela que originou-se desde o princípio, lá com Adão e Eva no Jardim do Éden. Aquela comunhão que tinham antes com Deus, por causa do pecado, foi interrompida. Então, agora,
qualquer ser humano para voltar a ter essa comunhão com Deus, porque Deus é espírito e Deus se comunica em espírito conosco, tem que haver o quê? Um novo nascimento, tem que haver uma transformação, tem que haver o perdão dos pecados, a justificação e a reconciliação do homem com Deus. E isso só pode ser feito por meio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, aquela vez, falou para aquele rapaz: irei te seguir, mas deixa primeiro sepultar o meu pai, né? E ele diz: deixai os mortos sepultar os seus mortos. Então, Jesus ali estava falando a respeito de quê? Daquele que estava para ser sepultado, morto fisicamente, né, e espiritualmente, seria também sepultado por outros que, ainda que em vida, estavam mortos espiritualmente. Então, ali Jesus está falando: deixai os mortos sepultar os seus mortos. Então, ali ele está tratando de quê? Da morte espiritual, porque aquelas pessoas não tinham comunhão com Deus, porque não haviam ainda então o reconhecido como Messias, como Filho de Deus enviado ao mundo para trazer o perdão dos pecados para todo aquele que nele crê. Então, todo aquele que não é nascido de novo, não está redimido em Cristo, ainda que vivo em corpo, né, está espiritualmente morto, separado da presença de Deus, né? E, claro, certamente, se não se arrepender, não confessar e não se reconciliar com Deus, será levado a juízo na presença do Senhor, naquele grande dia que nós sabemos que ele vai julgar a todos, né? Então, o pecado é realmente algo real. Seguindo, ainda que muitos não aceitem, o fato é que todos fomos concebidos em estado de pecado. Isso aqui é algo interessante, porque muitas pessoas querem se auto-justificarem dizendo o seguinte: ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, nunca roubei, eu sou um bom chefe de família, sou um bom pai, um bom marido, um bom patrão, um bom funcionário. Ou seja, as pessoas tentam argumentar as suas qualidades, querendo com isso justificarem o seu estado de pecado. E o pecado, ele é algo que já nasce com cada um de nós. Quando nascemos, já nascemos em pecado. Se você for comigo lá no Salmo 51, versículo 5, ele fala exatamente sobre isso. Vamos lá, Salmo 51, versículo 5, o salmista aqui está realmente afirmando essa realidade. Então, todos aqueles que vieram, que nasceram após Adão, já trazem consigo esta natureza pecaminosa. Então, todos são pecadores. O salmista aqui, no Salmo 51, versículo 5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, ao nascer, nós já trazemos conosco a herança dessa natureza pecaminosa, né? Que foi herdada através do pecado do primeiro homem, que é Adão. Então, nós já nascemos em pecado e não podemos utilizar méritos ou qualidades para tentar justificar que não somos pecadores. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos, porque todos nós somos pecadores, porque o pecado já vem conosco desde o nosso nascimento. É o que diz o salmista, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todo ser que nasce já traz consigo esta natureza pecaminosa oriunda de Adão, um ato de desobediência e de rebeldia contra o Senhor, né? E para consertar isso, só em Jesus Cristo. Essa é a razão pela qual Deus enviou
a Cristo. Para quê? Para trazer o homem de volta ao estado original. Qual o estado original? O estado de eternidade. Porque Deus não fez o homem para morrer. A morte veio como consequência da desobediência. Essa é a razão pela qual o ser humano ele não aceita a morte, ele luta contra a morte, ele não aceita. Por quê? Deus não nos criou para isso. A morte é consequência do pecado, da desobediência. E Deus, então, envia Jesus para quê? Para que, através de Cristo, nós possamos voltar ao plano original. Que plano original? Primeiro, plano de comunhão com Deus. Passamos a ter comunhão com Ele. E segundo, passamos para o estado de eternidade. Aquilo que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ele está falando aqui de quê? Ainda que morra, ou seja, ainda que eu cumpra com meus dias na face dessa terra, meu corpo seja sepultado, eu vou estar aguardando pela ressurreição na volta do Senhor Jesus Cristo, quando haverão de ressuscitar todos aqueles que partiram salvos em Jesus. O único que morreu e ressuscitou e foi à presença do Pai foi Cristo. Por isso que diz a Bíblia que ele é as primícias da ressurreição. Todos nós e os que já se foram estão aguardando por aquele grande dia em que Jesus vai voltar e haverá a ressurreição, onde todos serão revestidos de um corpo glorificado para viver nesse estado de eternidade, ou seja, voltar ao estado original é voltar ao estado de eternidade. Por isso Jesus, ele disse o seguinte: eu dou a minha vida e ninguém a toma de mim. Eu a dou espontaneamente e eu mesmo vou reavê-la, readquiri-la. Ou seja, ele está falando exatamente aí o quê? Que aquele que está em Cristo, a morte não tem domínio sobre ele. Aquele que está em Cristo, ele passa para um estágio de eternidade. Ainda que a gente pereça nessa terra, cumpra com os nossos dias, mas vamos ressuscitar em um corpo glorificado para viver na eternidade com o Senhor. Então, é isso que Jesus está dizendo. Então, o pecado é algo que nós já trazemos da nossa natureza, que herdamos de Adão. Segundo, herdamos da natureza do primeiro homem, que foi Adão. Então, podendo sermos, então, somente justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se nós formos lá na carta de Paulo escrita aos Romanos, no capítulo 5, Paulo aqui está afirmando que todos somos pecadores e só há um meio de sermos justificados e reconciliados com Deus, que é através de Cristo. Se você for comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17, Paulo está aqui afirmando que todos, seja pobre, seja rico, seja de qualquer cor ou raça ou nação, todos são pecadores. Ele diz assim no versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, mas os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que pela ofensa de um só veio a morte a todos. Quem foi esse um? Adão. A desobediência de Adão, o pecado de Adão, ele trouxe o estado de morte para todos os seres humanos que já são concebidos em pecado. E se são concebidos em pecado, estão em um estado de morte e de condenação. Mas ele diz que poderão receber
a abundância da graça e o dom da justiça, e reinarão em vida por meio de um só. Quem? Jesus Cristo. No versículo 18 e 19, ele fala a respeito do processo do qual somos submetidos para sermos reconciliados com Deus e justificados dos nossos pecados e voltar ao estado de eternidade. Versículo 18 e 19, ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Ou seja, voltar ao estágio de vida eterna somente por meio de Jesus. Né? Ele diz no versículo 19, porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, ele está tratando no versículo 19 exatamente do plano de salvação, do plano de reconciliação do homem na sua natureza caída e pecaminosa, sujeito ao juízo, à condenação, mas que pode agora ser justificado por meio de um só. Quem? Cristo. Então, ele está falando aqui, né, que muitos se tornarão justos, ou seja, justo aqui no sentido de justificação. Quando nós aceitamos a Cristo, reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador, temos nele o pecado, os pecados perdoados, nós, então, por meio de Cristo, somos justificados, ou seja, inocentados diante de Deus. Justiça é isso, é alguém que vai diante dele, do Senhor, e justifica a nossa salvação, mostrando que ele pagou o preço para que eu e você, por ele, fôssemos redimidos. Então, justificar é exatamente isso. Jesus morreu em morte substituta para que agora eu e você nele possamos ser justificados perante Deus por ele, né? Então ele apresenta diante de Deus e nos justifica. Então por isso Paulo diz: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Aqueles que já estão em Cristo e aqueles que até mesmo já partiram em Cristo estão justificados diante de Deus. Amém? Então, para esses, não haverá juízo, não haverá condenação, né? Então, é exatamente isso que Paulo aqui está explicando, amém? A respeito da morte, que traz juízo e condenação, mas também do processo da justificação que vem por meio de Jesus. Vamos lá. A Bíblia menciona 3 casos de imputação de pecado. Imputar é pôr sobre. Então, o pecado de Adão imputou sobre eu e você uma sentença de condenação, de culpa. O termo imputação é impor sobre alguém. Então, quando Adão pecou, ele imputou, ou seja, esse pecado sobre todos os seres humanos. Imputação é isso, é impor sobre alguém a culpa. Então, a culpa de Adão, ela foi imposta, ela foi colocada sobre eu e você. Isso é imputação. Então, a Bíblia menciona 3 casos de imputação. Primeiro, quando o pecado de Adão é imputado sobre a descendência, sobre sua descendência. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a primeira imputação foi essa, quando Adão, em sua desobediência e em seu pecado, ele imputou, ou seja, ele pôs sobre toda a descendência humana a culpa pelo seu pecado. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Então, a primeira
primeiro caso de imputação ocorreu com Adão, quando ele desobedeceu, e essa imputação veio sobre toda a raça humana, sobre todo descendente humano. A segunda, quando o pecado do homem é imputado sobre Cristo, pois não há um justo sequer. Então, a segunda imputação é quando Cristo, na cruz, ele tomou o lugar meu e seu, assumindo sobre ele a culpa e a condenação que estava em nós, ele tomou para ele. Então, o segundo caso de imputação é quando a minha culpa, o meu pecado, foi imputado, ou seja, foi posto sobre a pessoa de Cristo quando ele se deu lá na cruz do Calvário. Então, o segundo caso é esse, é quando Jesus tomou para ele a nossa culpa, morrendo a nossa morte, para que nós nele possamos ter vida. Isso está lá no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9 até o versículo 18. Nós vamos ter que ler todos esses versículos para que você tenha uma ideia completa do sacrifício de Jesus, tomando sobre ele o nosso pecado, né? Então, o segundo caso de imputação é quando Cristo, na cruz, ele toma para ele o pecado do homem, para poder, através da sua morte, justificar o homem perante a presença de Deus, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 9, ele diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, Paulo está dizendo, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, Paulo aqui está falando exatamente isso, que assim estava o homem. A natureza do homem é como Paulo está descrevendo aqui, né? Ele está dizendo que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Por que ele está dizendo isso? Devido às ações. Então, ele começa a descrever as ações. As pessoas que tramam mal, as pessoas que vivem de forma desordenada, derramam sangue, ou seja, ele está descrevendo aqui várias situações que mostram o estado de pecado em que o homem se encontra. Aí ele vai e trata agora da imputação que traz a justificação em Cristo. Ele diz assim, quando a justiça de Cristo é imputada aos homens, então os homens passam a ser redimidos. Então, a primeira imputação da culpa veio por meio de Adão. A segunda imputação é quando Cristo se oferece, se dá em sacrifício para assumir a nossa culpa e nos livrar da condenação eterna. E a terceira imputação é quando ele consuma essa obra de salvação, dando agora a mim e a você a oportunidade de sermos redimidos. No livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 21 ao 24, Paulo, então, aqui ele trata sobre a justificação, ou seja, quando Jesus toma para ele
é imputado sobre ele o meu pecado, a minha culpa, e por ele eu então posso ser redimido. Ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. O que ele está dizendo aqui? Que tudo aquilo que foi escrito na lei e profetizado pelos profetas se cumpriu em Cristo, como um plano de Deus para redimir o homem do seu pecado. Ele diz assim no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, a salvação é um dom de Deus, mas nós sabemos que nem todos creem. Então, a salvação ela está é alcançada mediante a fé para aqueles que creem, como ele diz aqui, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, ele está dizendo, não há distinção. Todos são pecadores e só podem ser justificados por meio de Cristo. Ele diz no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, sendo justificados gratuitamente, por quê? Nem eu, nem você fizemos nada para merecer a salvação. Jesus que fez, ele que pagou o preço, ele que cumpriu a vontade soberana de Deus. E se o homem agora é salvo e redimido do seu pecado e reconciliado com Deus, porque Deus assim o quis e enviou o seu Filho para esse propósito, para que o homem pudesse ser justificado e salvo. E ele diz assim, e isso gratuitamente por graça. Por que graça? Favor imerecido. Não merecíamos ser salvos, né? Não é mérito, não é por mérito, não é por obra, mas por um ato de fé, né? E pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo. Ele é o único que pode perdoar o homem do seu pecado e reconciliar o homem com Deus. Então, aqui nós vemos que 3 estágios da imputação. O primeiro foi a imputação, ou seja, a culpa foi posta sobre nós pela desobediência de Adão. O segundo caso de imputação é quando Jesus, a Bíblia diz, despindo-se de toda a sua glória, poder e majestade, aceita vir à terra como homem, para quê? Para que o pecado do homem fosse imputado sobre ele. A culpa foi posta sobre ele. E essa imputação que foi posta sobre ele se consolida para trazer reconciliação no fim da sua obra. Que obra? O seu sacrifício na cruz. Por isso ele diz lá, Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Consumado ali é o quê? A obra. Que obra? A obra redentora, salvadora, de reconciliação do homem com Deus, né? Além da culpa que herdamos do pecado de Adão, recebemos também a sua natureza pecaminosa, cometendo cada um os seus próprios atos pecaminosos. Então, por sermos pecadores, cometemos cada um os nossos atos. O pecado é, primeiramente, uma condição e logo uma ação. Não somos pecadores porque pecamos, senão pecamos porque somos pecadores. Então, não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. A natureza do pecado, antes de aceitar a Cristo, está em nós. Por isso pecamos. Esse pecado é o que os teólogos chamam de estado de depravação total do homem. Isso significa que cada pessoa chega a ser tão mal como pode ser. Então, a permanência no pecado é considerado para Deus como um estado de depravação, né? Aleluia. Em um estado de bancarrota espiritual total, não há nada que o homem possa fazer para alcançar sua salvação, nem por mérito próprio ou por obras sociais. A única esperança para o pecador é que Deus tome a iniciativa para prover a salvação a ele.
Então, ninguém poderia ser salvo por mérito próprio ou por obras sociais, ainda que elas sejam boas. Mas o único meio de salvação teria que ser realizado por uma ação divina, e Deus isso ele faz quando ele envia o seu Filho para salvar o mundo dos seus pecados. E a última referência que eu quero ler com os irmãos, lá em João capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, onde João aqui está exatamente falando a respeito da missão do Senhor Jesus e da iniciativa de Deus para que o homem pudesse ser salvo por ele. João capítulo 3, versículo 16 diz assim, até o 18 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gênero, para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro propósito de Deus enviar a Cristo é para que o homem fosse salvo por ele e, crendo nele, não viesse a perecer o juízo da condenação, mas voltar ao estágio original de vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para condenar, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele, né? Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, João está dizendo aqui exatamente o quê? Por que julgado? Porque todos serão julgados se permanecerem em rebeldia e desobediência, não reconhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador e entendendo o plano da salvação mediante Jesus, né? Então, quem tomou a iniciativa para que o homem fosse salvo foi Deus. De que maneira? Enviando o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a razão pela qual nós estamos ainda aqui na Terra pregando o Evangelho de Jesus, para mostrar aos seres humanos que a única oportunidade que eles têm de serem salvos é agora, enquanto estão aqui vivos nessa Terra. Porque depois que passarem daqui para o outro lado, aí já não há salvação, aí é juízo. Por isso que ele está dizendo, quem não crê já está julgado. Ele está dizendo aqui que comparecerão ao tribunal divino para serem julgados e condenados, né? Já não há mais nenhuma esperança, né? Então vamos lá. Diante de tudo que vimos com base nas Escrituras Sagradas, o pecado é o resultado da desobediência do primeiro homem criado por Deus, Adão. Tem como consequência a morte física, espiritual e a condenação eterna. O juízo de Deus, ao ser realizado, será porque o homem rejeita o perdão dos seus pecados, não se submetendo ao senhorio de Cristo, reconhecendo-o como seu único, suficiente Salvador e o único mediador entre os homens e Deus. Então, o juízo, a condenação eterna, será exatamente por isso, porque o homem não se submeteu ao senhorio de Jesus, reconhecendo ele como o Filho de Deus enviado para que o mundo por ele fosse salvo. Então, a permanência nessa rebeldia e nessa desobediência é que trará a condenação e o juízo para todos aqueles que insistirem em permanecerem nessa posição. Que Deus tenha misericórdia e que muitas vidas ainda possam ser alcançadas através da pregação do Evangelho de Cristo. Que, enquanto o Espírito Santo está ativo na terra, porque a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo possa convencer ainda muitas vidas para que elas se rendam ao Senhor para serem salvas. Ok? Irmãos, então aqui a gente conclui a nossa classe de hoje sobre o pecado, né? Então falamos sobre o pecado
E o nosso próximo tópico será sobre a justificação. Então, se houve um pecado, existe também um plano de justificação. E esse plano, ele se cumpre através de Jesus. Então, vamos entender um pouco melhor como a justificação acontece nas nossas vidas. De que somos justificados, como somos justificados e por que precisamos ser justificados. Então, nós vamos falar na próxima classe sobre justificação. A de hoje é mostrando aos irmãos que o pecado realmente é bíblico e tem como consequência a morte física, a morte espiritual e juízo para a condenação eterna. Alguma pergunta, algum acréscimo, algum comentário? Temos aí alguns minutos, os irmãos fiquem à vontade, ok? Boa noite a todos. Boa noite. A paz. A paz. Pastor, quando o pastor fala o versículo de Salmos, né? 51, se eu estou lembrada bem, eu nasci 51:5. Na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, ou me gerou minha mãe. Sim. Ok. Não é o ato, exatamente o ato sexual que está falando aí. Porque, por exemplo, atualmente, muitas crianças são feitas in vitro. Não. Deixa eu me escutar. Aí não está falando do ato, da relação. Aí está falando da natureza. Em pecado, em concebeu minha mãe, porque os que conceberam trazem consigo uma natureza de pecado. E aquele que foi gerado também recebe a herança dessa natureza pecaminosa, precisando também ser justificado em Cristo. Uhum. Ele está falando aí não do ato, ele está falando da natureza. Da natureza. Uhum. E como o pastor vê a parte assim de que crianças morrem antes de chegar a uma idade que ela possa discernir entre certo e errado, pecado e não pecado. Okay. Não, eu creio que essas são salvas, porque a Bíblia diz assim: Deus não leva em conta os pecados cometidos na nossa ignorância. Então, uma criança que não tem ainda a condição de discernir do certo e errado, do bem e do mal, eu creio que Deus eu creio que há um perdão, há uma salvação para essas crianças. Entra aí. Eu creio que sim. Uhum. Porque elas não têm ainda um entendimento, ainda que tragam consigo a natureza adâmica do pecado, mas elas não têm ainda um entendimento para tomar uma decisão, né? Uhum. Eu creio que as crianças que partem ou que vêm ao mundo e falecem, tantos bebês que às vezes com poucos anos de idade passam, né, dessa vida, eu creio que esses Deus não condena, eu creio. Ok. Porque a Bíblia fala sobre crer, né? A pessoa tem que ter fé e crer. Então, uma criança, eu creio que não tem essa condição, né? Uhum. A outra pergunta que eu fiz uma questão aqui quando o pastor estava falando, então vou voltar atrás um pouquinho ainda. O espírito sair do corpo é quando nós temos a morte do corpo, né? Sim. E tem essas pessoas que ficam com, eles chamam de morte encefálica. O espírito ainda está no corpo, porque a pessoa só está lá ligada a um aparelho no hospital. Eu não tenho muito conhecimento disso, não, mas é só um questionamento assim. Quando a pessoa ainda está, tipo, através de máquinas ou através sendo de mantida coisas por máquina, né?
Eu creio assim, uma vez que a pessoa já não tem condição de manter os seus movimentos através do fôlego de vida que foi colocado por Deus, eu creio que aí já está constatado um estado de morte. O que acontece é que hoje a medicina, por evoluir, maquinário e tudo mais, eles conseguem manter os órgãos em funcionamento através de uma máquina, mas aí já não é um espírito, o fôlego de vida que foi dado por Deus, aí é uma coisa artificial. Na minha opinião, essa pessoa já está morta, ainda que mantida por aparelho, né? Mas espiritualmente ela já está morta porque o espírito já saiu do corpo. Os órgãos estão trabalhando ali por causa de uma máquina, uma coisa externa, né? Artificial. Entendeu? Então, tem pessoas, às vezes, que optam por manter a pessoa ali durante muito tempo, na esperança que ela reviva e tudo mais, mas se o espírito já foi retirado do corpo, o corpo está ali só mantido por máquina, mas não tem mais vida como foi dada a ele. É muito raro, inclusive, quando chega a ter quando a pessoa fica em coma muito tempo, às vezes não é tanto por máquina, mas é um período de coma, às vezes, né? A pessoa volta, mesmo que não volte com toda a vivacidade assim, de uma pessoa, mas, né? Até, às vezes, muito. Agora eu vou voltar mais um pouquinho, é porque eu estava voltando na minha página. Ok. Eu entendi bem, vê se eu entendi bem. O pecado gera a morte. O pecado, né? Gerou a morte. Primeiro eu vou voltar assim, falar assim. Quando o pastor falou do pecado, que Adão, né? Ele foi retirado do paraíso como consequência do pecado, do mesmo jeito que os anjos caídos e Satanás, né? Que é o Lúcifer. O Lúcifer foi também retirado do céu. Então, essa parte. Ok. E aí, o pecado gera a morte. E são duas mortes. A espiritual e a física. Isso? Então, o espírito, nós sabemos que ele veio de Deus e fala que o espírito volta para Deus. Foi o que a gente leu lá em Eclesiastes. E Eclesiastes, não é isso? Ok. O espírito volta para Deus. Então, vamos supor que a pessoa morreu em pecado, ok? Morreu em desobediência e nunca aceitou a Jesus. É uma pessoa que não teve a salvação, ok? Aí, essa pessoa, ela vai para o inferno, é a alma dela e o espírito não? O espírito já ficou de volta com Deus? Eu creio que o espírito está com Deus, a alma, sim. A alma passará pelo tormento, né? A alma que vai pelo tormento, não é isso? Sim, sim, o espírito eu também entendi isso. Porque o espírito volta para Deus. Volta para Deus. Aí eu até anotei aqui uma partezinha, assim, você vê que Jesus veio e nos deu de graça, que é, como o pastor gosta de falar, que é um favor não merecido, né? O que nós temos é a salvação, que é o nosso reencontro entre Espírito e Deus, né? E também, quando Deus nos deu o fôlego da vida, também foi de graça, porque Ele criou tantos os animais, as flores, isso e isso, e não deu esse fôlego para nenhum dos outros, assim, né? Essa parte de ter o espírito dele. Não é isso? É só o ser humano que tem o espírito de Deus. A razão pela qual Deus tirou Adão e Eva do paraíso, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida, estando na condição que estavam. Tanto é que eles foram retirados do paraíso e Deus colocou ao redor da árvore anjos para guardar o caminho do jardim em direção à árvore da vida, né? Então, Deus os afastou exatamente por isso, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida, estando na condição de desobediência em que se encontravam, né? Então, da mesma forma,
Satanás, ele foi expulso do céu, Lúcifer, com os anjos, e a única diferença entre ele e os anjos e nós, como seres humanos, que a nós foi dada uma oportunidade de reconciliação com Deus, por meio de Jesus. Eles não, eles nunca mais vão ter essa oportunidade, entendeu? Ok. Então, Então, aí agora eu estava fazendo esse preâmbulo da minha conversa para me ter uma pergunta. O Espírito Santo, todos têm, e depois a pessoa pode pecar tanto que ele, tipo, tira o Espírito Santo dele, porque é igual Deus fala, não tem dois senhores, você não pode ter dois senhores, não tem comunhão com, né, trevas e luz. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vai estar conosco. A Bíblia diz que ele vai estar conosco, vai nos guiar e ensinar toda a verdade. Mas a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós o entristecemos o Espírito Santo de Deus. Então, o pecado, ele começa a impedir ou dificultar a nossa aproximação de Deus, a nossa relação com Deus, né? Então, por isso há uma necessidade de reconciliação, há uma necessidade de conserto, de arrependimento. E Deus sempre vai estar disposto a nos perdoar, desde que haja em nós um reconhecimento e um arrependimento, né? Então, quando o homem peca, ele tem o Espírito de Deus, mas ele pecou, ele entristece o Espírito de Deus e, em consequência de entristecer o Espírito de Deus, ele começa a já não sentir a presença de Deus como sentia antes, entendeu? Okay. Mas pode tornar... Então, são duas coisas diferentes, pastor. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é ter o espírito de vida, que ele vem de Deus. O espírito de vida todo ser humano tem, que é o fôlego de vida. O fôlego de vida, esse é espírito de vida, e ele vem de Deus. Agora, o Espírito aí o outro é o Santo, Espírito Santo de Deus, aí só ele aquele vem que aceita Cristo. Isso, ótimo. Por então, isso nem que... todo mundo tem o Espírito Santo, mas todos têm o Espírito de vida. Porque agora, tendo o Espírito de Deus em nós, nós comunicamos com ele e entendemos a palavra do Senhor para nós passa a ser acessível de entendimento, porque o Espírito Santo nos dá o entendimento para ela. Por isso que a Bíblia diz que ele ocultou aos sábios e entendidos e revelou a quem? Aos pequeninos. Pequeninos aí está referindo-se a um estado em que eu e você nos encontramos, porque nascemos de novo, da água e do Espírito. E agora, por termos o Espírito, temos a revelação, temos o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela pode até ler a Bíblia, mas ela vai ler como ler qualquer outro tipo de livro, literal. Mas ela não tem o entendimento, aquela palavra não produz efeito, não traz quebrantamento, crescimento, entendeu? Comunhão, porque ela não tem o Espírito de Deus. Por isso Jesus diz que diz para o seu discípulo... da sabedoria, eu gosto muito desse versículo, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sim, sim. Então, são duas coisas diferentes. O Espírito de vida, todo ser humano tem. Agora, o Espírito Santo, o Espírito de Deus só tem aquele que é nascido de novo. Aquele que aceita Jesus, que tem a Cristo. Aí esse agora vai ser guiado. Por isso que você vê que quando Davi pecou com Betseba, qual é a oração de Davi no Salmo 51? Ele diz: restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Cria em mim um coração puro e espírito inabalável. Davi sentiu-se totalmente esvaziado da presença de Deus, né? Não chegou ao ponto de ser atormentado como Saul foi. Saul foi atormentado. Ele não só perdeu o Espírito de Deus que estava sobre ele, mas ele também foi atormentado por aqueles espíritos que Deus permitiu que o atormentasse. E aí Davi tocava a harpa e ele ficava tranquilo. Aqueles espíritos deixavam de atormentar Saul. E Davi ele experimenta um esvaziamento espiritual,
uma tristeza profunda, né? Ele que tinha aquela comunhão com Deus, ele que tangia a sua harpa, compunha aqueles salmos maravilhosos, sentia a presença de Deus. Agora, com o pecado, ele torna-se esvaziado de Deus. É o que acontece hoje conosco. Quando a gente peca, a gente se sente esvaziado, a gente se sente triste, porque o pecado entristece o Espírito Santo de Deus, né? Então, por isso que há uma necessidade de conserto, de reconhecer, confessar e deixar, porque a Bíblia diz: todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor, entendeu? Uhum. Então, Eu estava conversando com uma pessoa que falou assim para mim, falou assim, não, mas naquela época antiga era muito mais fácil, a pessoa falava com Deus. Eu disse, não, eram poucos que falavam com Deus. A maioria ouvia de Deus a partir de outras pessoas que vinham os profetas, né? Eu falei, mas não, agora nós temos Deus dentro da gente. E outra coisa. Eu falei, agora que é bom. E outra coisa, naquela época, o juízo de Deus era imediato. Hoje, pela graça, né? Hoje, pela graça, ele é compassivo, ele nos dá uma nova chance. Você vê que, por exemplo, todos aqueles que se levantaram contra a liderança de Moisés, o que Deus fez? Juízo imediato. Fendeu a terra e foram tragados para dentro da terra. Então, naquela época, Deus falava com poucos e o juízo, quando era da parte de Deus, era um juízo imediato. Você vê que Miriam se levantou contra a Moisés, ficou o quê? Leprosa, imediatamente, né? Então, o próprio Moisés, né? Próprio Moisés, por não haver circuncidado o filho, Deus quase o matou, entendeu? Ou porque ele tocou lá na pedra com raiva lá para sair água? Exatamente, ali também tocou na pedra, Deus mandou ele falar, ele bateu na pedra com ira, Deus o puniu o quê? Você vai ver a terra, mas não vai entrar nela. Então, a diferença é muito grande. Na época da lei, o juízo de Deus era um juízo imediato, né? A punição era imediata. Hoje, Deus nos dá, pela misericórdia, pela graça, ele nos dá a condição de arrependimento, de confissão e de retorno à sua presença, né? Isso. Hoje é muito melhor do que naquela época. É o que eu falei para essa pessoa também. Agora, também temos que levar em conta aquilo que Paulo escreve à igreja, aos Gálatas. Ele diz assim: não useis da liberdade com a qual Cristo vos libertou para voltarem e dar ocasião à carne. Tem muitas pessoas que hoje, mal orientadas, mal instruídas, elas acham que a graça é um consentimento, é uma permissão para viver pecando. Eu peco hoje e me arrependo amanhã. Peco amanhã e me arrependo. Não, não é isso. A graça é um dom de Deus, mas não é uma permissão para viver pecando. A Bíblia diz: aquele que vive pecando, aquele que tem o Espírito de Deus não vive pecando. Então, se a pessoa vive na prática do pecado, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Verdade, verdade. Então, na minha época de criança, assim, dentro da religiosidade, lá em casa, eu acho que especialmente na casa da minha tia, eu lembro muito bem. Não sei tão certo se na minha casa tinha, mas tinha um quadro que era o caminho largo e o caminho estreito. Eu acho que tinha lá em casa também. E aí essa visão assim vem muito na minha cabeça, que você não tem como sair do caminho largo e pular lá para o caminho estreito. Não tem pinguelinhas assim, sabe? Não tem comunicação. Ou você está no caminho largo ou você está no caminho estreito. Entende mais ou menos a minha visão? Não tem como, não tem como. Né? Não é uma... Então, hoje em dia tem muita gente mal instruída, mal orientada e achando que a graça é um consentimento para viver pecando, porque eu posso pecar e me arrepender
amanhã. E não é bem assim, não. Paulo advertiu a igreja em Gálatas exatamente por isso, né? Eu Não acho que useis da até liberdade. vem a palavra assim, o amor ao pecado. Não é que vamos parar de pecar, mas nós não temos amor ao pecado. Nós, né, não temos esse sentimento assim, porque tem gente que acha que tem prazer, não vamos dizer assim. Mas é muito importante mesmo a gente falar isso. Mas pode deixar outra pessoa falar, eu falo demais. Boa noite Não, para você. eu creio que... Mas é isso, a gente tem que receber a palavra e viver a palavra, né? Então, Paulo escreve várias vezes, naquele momento também que a igreja de Gálatas começou a ser induzida por falsos mestres, ele diz: quem vos induziu a deixar tão depressa o evangelho que de nós recebeste para um outro evangelho? Ou seja, o povo estava se desviando e deixando ser influenciado por outro ensinamento, né? Outros ensinamentos. E Paulo levanta e combate isso de uma forma bem forte. Eu vou falar mais uma coisa. Eu vou falar mais uma coisa. Eu também lembrei da carta às 7 igrejas. Sim. Que aí tem aquela carta que fala da igreja morna. Né? Sim. Uhum. Claro que ninguém quer ser a igreja fria, mas também o morno fala, vomitar-te-ei. Uma abandonou... Então, pode já estar lá dentro. O que é o vômito? É quando está lá dentro e sai de novo. Então, a Bíblia recomenda em todo tempo a gente ter uma vida de diligência, ou seja, uma vida de cuidado, de atenção, em todo tempo ser sóbrios e vigilante. Então, a vigilância ela deve ser constante na nossa vida, e isso é certo. Toda pessoa que ela começa a se afastar da presença de Deus, da comunhão com Deus, o Espírito Santo começa a sinalizar para ela, mostrando para ela que, olha, não está legal, não está bem, você precisa voltar, você precisa... Mas, muitas das vezes, a pessoa se torna tão insensível que ela não consegue ouvir ou perceber os sinais de Deus para ela, entendeu? Ela está tão insensível e tomada por aquela situação que ela não consegue entender que ela está se afastando cada vez mais da presença de Deus. Mas Deus, o Espírito Santo, ele sinaliza para nós, isso aí não está certo, não faça isso, não ande com tal pessoa, não vá, você está isso, você está... Então, a gente recebe essas comunicações do Espírito Santo de Deus, que fala diretamente conosco, que a gente precisa voltar, a gente precisa se acertar novamente com Deus, mas a vida da pessoa ouve, mas não obedece, e aí começa a se distanciar cada vez mais, né? Eu tenho vontade de ter assim, uma palavra para falar, uma boa palavra, né? Com amor, inclusive, para falar para umas pessoas que eu vejo na casa deles, o Buda, sabe aquele negocinho assim? Sei. E aí tem até uma coisa que está uma oração ainda, tem uma casa, tem uma oração, nem quis ler, que eu sei que eu nem queria parte com aquilo. Eu, às vezes, quando eu estou limpando, eu ainda digo assim, é madeira e eu só estou tirando a poeira. Não, é feito pela mão do homem, né? É madeira, eu já logo falo o sangue de Jesus tem poder. É verdade. Mas é uma coisa assim que a gente precisa ser instruído por Deus mesmo e saber falar sobre imagens, né? Coisas que a gente sabe que não é certo, que a Bíblia é tão clara. Porque talvez tenha algumas coisas que a pessoa vai falar, não está tão claro na Bíblia, mas tem coisas assim que, gente, está claríssimo, né? Então, não é verdade. Porque a Bíblia diz lá, né? Também sei que é igual, também diz na Bíblia, tirar o cisco do outro, mas tem uma trava no meu olho. Também aceito isso, também sei que também está escrito. Mas é assim mesmo. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito pela mão do homem não tem vida, né?
apenas uma imagem feita de pau, de pedra, e não tem vida. Então, se a pessoa adora, se prostra, crê naquilo, é idolatria, né? A pessoa fica idolatrando aquilo, né? Mas amém. Vamos orar e agradecer a Deus pela nossa classe. E amanhã vamos estar lá no nosso culto, em ações de graça, pela vida e a passagem do nosso irmão, que está em Cristo, né? Está no Senhor, aguardando tão somente aquele momento da ressurreição para receber um corpo glorificado, né? Então, vamos orar. Amém. Senhor Deus, nós te damos graça por essa classe, damos-te graça pela inspiração, a direção, a sabedoria do Espírito Santo, para que juntos pudéssemos aqui estar aprendendo mais da tua palavra, para que possamos ser por ela guiado, dirigido, instruído, para que andemos em caminhos aplainados de justiça por amor do teu nome. Pai, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, para que a cada dia, Senhor, seja despertado no coração de cada um deles o desejo de conhecer-te mais, de aprender mais de ti, de receber essa palavra tão poderosa que o salmista define. Ela é doce como mel à minha boca, ela é luz para o meu caminho, é lâmpada para meus pés. Ó Deus, como é bom nós podermos ser ensinados, instruídos na tua palavra. Agradeço a ti, Senhor, por essa oportunidade, pelos irmãos que estiveram conosco nessa classe, aqueles que por alguma razão hoje não puderam estar, que venham na próxima e participem, porque estarão sendo edificados. Oramos também, Senhor, pelo nosso culto amanhã, onde ali vamos estar, naquele culto em ações de graça, Senhor, agradecendo a Ti pela vida do Teu servo que está junto de Ti, pelos anos que tivemos o privilégio de conviver com Ele e saber que agora Ele está no Senhor. Pai, oramos pela sua esposa, oramos pela sua família, para que o conforto e o consolo do Teu Espírito Santo ele seja derramado sobre os seus corações, para que possam ser fortalecidos na fé em Ti, Senhor. Aqueles que já estão em Ti, ó Deus, e aqueles que não estão, que possam reconhecer-te como o único e suficiente Salvador. Eu te agradeço, Senhor, e abençoo a vida de cada um de nós na noite de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, e amanhã um dia maravilhoso para todos nós. Sim, Amém. pastor. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, meu irmão. A paz. Paz, tchau. Pastor, Oi. Boa noite para vocês. Boa noite, a boa paz. noite, boa noite. Pastor, providencia muitos aqueles papeizinhos para preencher de visitante, para, sabe, aquelas... Sim, Tem aquele... que pegar, né, coletar algum telefone, aproveitar para a gente fazer o convite para as pessoas virem no sábado e no domingo. Sim. Eu, inclusive, consegui... É uma coisa assim que a gente dá graças a Deus para poder... Infelizmente, não temos o que fazer. Eu até testemunhei para uma pessoa, eu falei assim, olha, você sabe o que eu sempre falo? Deus está no controle. Agora, não era o que eu queria que acontecesse, mas eu sei que Deus está no controle. Sim. Então, Deus está no controle. Então, tem umas pessoas que não vêm nos visitar, já faz muito tempo, e estão falando que vão vir. E aí eu fiquei contente. Uma delas, você lembra da esposa do Cajueiro? O nome dela eu já ouvi falar dele, mas eu não cheguei a conhecê-lo, nem ele, nem a esposa. Tá. Ele gostava muito do Neander, e o nome dela é Mônica. Então, o Cajueiro já faleceu também. E ela é uma delas. Eu espero que o Mário, mas a Hilda, ou pelo menos um deles, possam ir. Não me prometeram. A Nilza vai voltar amanhã. Ela teve domingo na igreja. Domingo. Eu convidei ela, pastor. Eu estava com ela, ainda falei, Nilza, eu preciso de... Eu estou saindo de casa para ir para a igreja. E era eu que ia dirigir, né? Aí ela não falou, eu estou indo. Mas eu acho que ela se incentivou e foi.
Ah, que bom. Ah, que É, bom, né? ela ficou A de gente ir sabe amanhã também. isso, é amanhã. Várias pessoas me ligaram, confirmaram presença amanhã no culto. Muitas pessoas ligaram. Uhum. Então, a E, gente... pastor, eu queria saber se alguns de vocês, porque eu não tenho já tanta intimidade mais, com o pessoal do Empório Brasil. Foi comunicado lá? Olha, Porque o Leandro eu ia acho lá que... toda sexta-feira, né? E é um momento a gente evangelizar, né? Eu acho que eles ficaram Evangelizar. tomando conhecimento por causa da divulgação na página da igreja, né? Uhum. Eu acho que Acho que eles eu vou dar uma tomaram, ligadinha para lá. acho que eles Vou dar uma tomaram ligadinha. conhecimento. Uhum. Porque, por exemplo, eu falei com quem que eu falei? Teve alguém que me falou assim, eu não sei. Eu já sei quem. Foi Ai, meu Deus do céu, os nomes estão me faltando aqui agora. Mas deixa eu ver aqui que eu sei certinho. Eu Do mandei Empório? Daniela, esposa do Onildo. Ela ficou muito contente que eu mandei para ela e falou que vem, que vai estar aí. E a outra pessoa, a Arielle. A Arielle só frequentou a igreja muito pouco, né? O marido dela já saiu daqui, não Separou. está aqui mais, está É. lá em coisa. Mas eu ajudo eles muito por causa do inglês, né? A Arielle, especialmente. E aí hoje eu conversei com ela e Uhum. e ela falou assim que vai, tipo assim, vai tentar, mas ela com 2 crianças, né? A gente não sabe se ela vai vir. Sim. Mas falei com ela. Mas a Arielle me passou a informação, pastor, que a Devanir é aquela senhora que trabalha com ela, né? Ela trabalha com a Devanir, melhor dizendo. A Uhum. Arielle trabalha com a Devanir. E há 2 ou 3 semanas atrás, nós estivemos orando porque a filha da Devanir fez uma coisa e deu muito errado, uma lipoaspiração. Ah, sim, é um Não é isso? Olha, procedimento. Uhum. isso. Então, hoje, quando eu estava conversando com a Arielle, eu perguntei, Arielle, como que está a filha da Devani? Porque eu pensei que era só a filha, né? E ela me disse que não foi só a filha. A filha tiveram muito mal, todas as 2 estão mal. Tem uma filha e uma neta. A neta só tem 22 anos e está lá no Brasil. Eu não sei em qual lugar do Brasil, não, mas ela está no Brasil. Sei. Não é mãe e filha, não. A filha da Devanir mora na Espanha e ela foi para a Espanha, conseguiu viajar, estava melhorzinha, voltou, foi para a Espanha, mas chegou lá na Espanha, teve que voltar aos cuidados médicos e está internada, muito mal ainda, mas já está na Espanha, porque ela mora lá, acho que ela tem uma criança pequena, né, que ela mencionou isso e tudo. A neta dela é filha de uma outra filha ou filho, né? É neta, que Sim. fez também o procedimento e também está muito mal. E aí essa está no Brasil. Tem havido, Então, tem havido muita complicação nesse procedimento que o pessoal tem eu feito no vi, Brasil. eu vi, inclusive, em Belo Horizonte, eu não sei de qual estado que elas fizeram, eu ouvi falar de 2 mortes bem recentes. Uhum. Mas eu só queria pôr o pastor à parte dessas 2 coisas. Mas Convidei, eu né, acho que para ela convidar. acho que lá o pessoal do Empório tá sabendo sim, porque o pastor Silas e a esposa dele trabalham lá e o pastor Elcio está sabendo. Eu acho que eles estão informados, sim. Estão Eu acho informados, difícil, né? talvez, eles virem, né? Por causa O horário do do trabalho, só quem tiver horário de de folga, trabalho né? e tal. É. E o pastor lá de San Antônio, o pastor comunicou com ele também, comunicou sobre amanhã, mas eu não sei se ou não. Só pelo Facebook eles poderiam ter visto, né? Qual, o de San Antônio? San Antônio é pastor, que o Leandro gostava muito dele. não, eu não cheguei a conhecê-lo e eu não tenho nenhuma informação dele, não. Eu tenho. O Cris é que tem. Eu vou Eu passar, não então. tenho, não. Porque O vai que Neandro a até pessoa na tem época interesse. falou de um dia a gente ir lá para ele me apresentar e tudo, mas nunca chegou esse dia, não, acabou que nunca chegou. Mas então, se o pastor tiver uma oportunidade, nós podemos fazer essa ponte. É um pastor que gostei muito Eu dele, não também minha esposa. conheço ele, não. Lá um grupo pequeno que tem lá, mas que a gente encontrou nas sextas-feiras.
Como a gente tem... Fiquei sabendo que Cláudia e Paulo ficaram sabendo, né? Tem muito tempo que eu não vejo Cláudia e Paulo. Então, a gente estava... Eu mandei mensagem para o Otto, mas não sei se o Otto está aqui ou está no Brasil, entendeu? Não é isso, pastor. Mas gente tá bom, então. divulgou bem aí. Uhum. Tá bom, então. Mas eu tive esse pensamento. Tenho certeza que amanhã a gente tem bastante dos folhetos, assim, aqueles de colocar, preencher, né? Preencher as pessoas que vão ficar na porta. Eu creio que deve ter bastante, sim. Isso. Então, tá bom. Vai ser no templo da igreja mesmo, pastor? Vai ser no nosso espaço ali, no mesmo tempo. No nosso espaço ali mesmo? Tá bom, tá certo. Tá bom. Então tá, pastor. Uma boa noite. Obrigada, então, pela atenção. Uma boa noite, meu irmão. Fica na paz. Obrigada. Amém.